Olá, irmãos e amigos, tudo bem? Espero que sim. Vou gravar mais uma mensagem, mais um vídeo, e esta é a quinta mensagem, é o quinto vídeo que gravo sobre a operação de sinais, milagres e maravilhas operados do Ministério de Jesus Cristo. São 7 áreas de operação, são 7 vídeos, este é o quinto. E hoje eu vou falar sobre a operação de Jesus sobre o pecado. Todas as demais, as quais já falei, se referem a fatores, a operação e fatores visíveis aos olhos humanos, a operação sobre o corpo humano, a operação contra os poderes demoníacos, libertação das pessoas, foram vistos aos olhos humanos. Também as provisões que Jesus operou foram vistas, e também a operação que ele fez sobre a natureza, sobre o mundo cósmico também foram vistos por aqueles que estavam presentes. Hoje eu vou falar sobre a operação de Jesus sobre o pecado, a quinta área de operação de milagres, sinais, milagres, prodígios e maravilhas no ministério de Jesus. Vou falar sobre a sua operação sobre o pecado. Mateus, no seu evangelho, no evangelho que registrou no capítulo 9, ele, bem no início, a partir do versículo 1, ele registra a história, narra o fato. Jesus atravessou o mar da Galileia e chegou na sua própria cidade, a sua própria casa. Alguns dizem que ele tinha uma casa ali. Ter uma casa ali, a sua casa não significava que ele era o proprietário da casa, mas ele morava na casa. Quando ele começou o seu ministério, ele mudou-se para Cafarnaum, um centro maior, onde dali ele saía para suas viagens evangelísticas. E ele chegando ali, logo uma multidão invadiu a casa e ele os ensinava em sua própria casa, quando de repente 4 homens carregando um leito com um paralítico tentaram entrar, mas não puderam. Então eles abriram uma janela, eles abriram uma abertura pelo teto e fizeram o leito com o paralítico chegar até a presença de Jesus. Jesus agora para de ensinar, dirige a palavra àquele homem, vendo a fé dele e dos que o trouxeram, e disse: Filho, perdoados são os teus pecados. E quando ele disse isso, ali estavam escribas, fariseus, religiosos, e então eles murmuraram em seus corações e disseram: Este está pronunciando, está falando blasfêmia, porque quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles ignoravam que Jesus Cristo era Deus, que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Eles não falaram em voz audível, mas Jesus, percebendo os seus corações, o que passava pelos seus corações, disse: Qual é mais fácil dizer a este paralítico: perdoados são os teus pecados, ou levanta-te e anda, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados? Disse ao paralítico: levanta. E o paralítico levantou. Toma a tua cama e vai para a tua casa. E o paralítico também levantou, tomou a sua cama e foi para a sua casa. Aí veio outra polêmica, que era a do sábado, porque aquele dia era um dia de sábado. Mas ele não podia, segundo eles, o homem não podia levar a sua cama. Então agora nós podemos, diante desse episódio e muitos outros da Bíblia, deduzir como Jesus tinha poder sobre o pecado para
destituir o pecado, para destruir o pecado, para desfazer o pecado. Quando João Batista apresentou Jesus lá na margem do Rio Jordão, em Betânia, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tinha o poder de eliminar o pecado. Ninguém vê o pecado, como já disse. O pecado, ele está arraigado na natureza humana, ele está enraizado na índole do homem. Só Deus pode fazer isto. E Jesus faria isso através de um processo, mas também de uma decisão de perdoar os pecados. Ainda que aquele homem, ainda que Jesus ainda não tivesse morrido, mas já pela sua morte, já garantindo, porque morreria pelos pecadores, ele disse: perdoados são os teus pecados. E depois disse: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados. Este é o fundamento do Evangelho. Esta é a diferença do Evangelho para as religiões. Jesus Cristo perdoa o pecado. Jesus Cristo desfaz o pecado. Jesus Cristo torna o homem uma nova criatura sem ter que ele viver e conviver sempre mandado, ordenado, orientado e motivado pelo pecado. É isso que Jesus tem. Ele tem o poder de desfazer o pecado, de tirar o pecado do homem. E é isto que nós cremos. E ele operou. Nós podíamos lembrar neste momento de pessoas que tinham uma vida escrava e escrava do pecado. Podíamos nos lembrar de Maria Madalena, podíamos lembrar de Zaqueu, podíamos lembrar de tantas pessoas que Jesus libertou e mudou a vida destas pessoas. Na história da igreja, milhões de pessoas têm sido transformadas pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra, porque quando ouvimos o Evangelho nos liga a Jesus. E então nós recebemos o efeito do seu perdão, da sua misericórdia, do seu amor, e ele desfaz de nós a natureza de pecado e gera uma natureza nova, uma natureza segundo a natureza dele próprio. Ele enxertou em nós esta natureza pelo Espírito Santo e pela sua palavra. Amigos, creia no poder de Jesus para eliminar, para desfazer, para destruir o pecado de tua vida e da vida de teus amigos, de teus parentes, de todas as pessoas. João, o evangelista, ele disse: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. A maior obra do diabo é o pecado na natureza do homem. Não somente na mente, mas em tudo que o homem é. Mas Jesus veio para regenerar, para mudar este quadro da pessoa, do ser humano. Cria nele agora. Assine o canal, dê o like, nos ajude a levar esta mensagem. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Falaremos sobre o poder de Jesus, operação do poder de Jesus sobre a morte. Aguarde esse novo vídeo. Muito obrigado.